gostaria de ler novamente este texto, na nova versão transformadora, na linguagem mais atual. Eu peço que você preste atenção agora, com calma, nas palavras do Evangelho. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse: ele é uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor, abram a estrada para ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no rio Jordão. Mas quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao lugar de batismo, ele os repreendeu abertamente. Raça de víboras, exclamou, quem os convenceu a fugir da ira que está por vir? Porém, provem por suas ações que vocês se arrependeram. Não pensem que podem dizer uns aos outros, estamos a salvo, pois somos filhos de Abraão. Isso não significa nada, pois eu lhes digo que até destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu batizo com água aqueles que se arrependem. Depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tem na mão a pá, e com ela separará a palha do trigo, e limpará a área aonde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. João Batista não era, de fato, uma pessoa comum. As vestes que vestia e a comida que comia nos mostram isso. Enquanto boa parte da população do seu tempo se vestia de túnicas, e ele se vestia com roupas de pele de camelo. Enquanto boa parte da população do seu tempo tinha como base da alimentação o pão, ervas e eventualmente carne de carneiro, ele comia gafanhoto com mel. Enquanto boa parte da população vivia no campo, cuidando das pastagens ou da plantação, ou na cidade, ele vivia no deserto. Ainda assim, multidão de pessoas saíam das cidades e do campo para se encontrarem com João Batista, para ouvir suas palavras. E numa comparação com os nossos dias, seria como se nós saíssemos daqui de São Carlos e fôssemos para uma área bastante deserta, apenas para ouvir um homem com uma roupa, quem sabe de lona ou alguma coisa parecida, que tenha uma alimentação estranha. Pareceu uma coisa meio esquisita, né? Alguém fazer isso nos dias de hoje. Mas é este homem que faz seu ministério no deserto, que é escolhido por Deus para anunciar a Jesus, para mostrar que o reino de Deus está próximo. E João Batista anunciou a Jesus, e tal qual ele o fez, nós também devemos anunciar a Jesus. E este anúncio ele se dá onde nós menos esperamos. João vivia no deserto e ele era procurado por diversas pessoas. Ele foi chamado a anunciar num lugar ermo e sem estruturas, e é lá que ele anunciava a mensagem do Evangelho. Nós, servos de Deus, não precisamos sair para o deserto ou vivermos em lugares ermos, mas nós somos chamados a testemunhar do amor de Jesus nos lugares mais inesperados, no escritório, em casa, com os vizinhos, na fila do açougue, na fila do supermercado, em todo lugar, a todo instante. É preciso dar o testemunho de que vivemos corretamente. E este viver não reflete o nosso bem-fazer, mas reflete aquele que é o Senhor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Um fator interessante na mensagem de João Batista é que a mensagem de João era uma mensagem direta e simples. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo.
simples e direta, perfeitamente entendida por aquela população que ia ao deserto ouvir a mensagem que falava diretamente com suas vidas. Muitas vezes nós pensamos em mil maneiras para se falar de Jesus. Montamos métodos, criamos passos, acreditamos que existam etapas e programas que precisamos seguir para poder falar do amor de Jesus para as pessoas. Eu me recordo, na minha adolescência, de um seminarista que falava que nós tínhamos que apresentar os 5 passos para seguir a Jesus, como se estes passos fossem iguais para todos, como se todos nós tivéssemos os mesmos problemas, as mesmas condições e agíssemos da mesma forma em todas as circunstâncias da vida. E nós sabemos que não é assim. Nós precisamos compreender que a mensagem do Evangelho é simples e ela deve ser anunciada de maneira simples. E era justamente nos bate-papos informais, contando parábolas, ou, como a gente pode dizer, mais do nosso jeito, contando causos, A gente nunca para pensar nisso. Mas as parábolas que Jesus contava eram os causos do dia a dia, aquilo que fazia parte da realidade, e era assim que Jesus mostrava, de maneira simples, de maneira direta, a vontade de Deus. E nos dias de hoje, quais seriam os causos modernos que nós precisaríamos encontrar no dia a dia para apresentar o Evangelho? É para isso que nós somos criados com a capacidade criativa. Sejamos criativos, simples e diretos no anúncio do reino. Por isso nós precisamos estar atentos, porque o nosso testemunho, muitas vezes, ele se dá da forma que nós menos esperamos. João Batista foi chamado ao deserto, vestia roupas estranhas. E em quantas situações estranhas Deus já não nos colocou? E quantas vezes nessas situações nós desenvolvemos relacionamentos e amizades que nos permitiram testemunhar do amor de Deus? São nos momentos que menos esperamos e nos mais inusitados que Deus nos chama para sermos testemunhas do seu amor. Essa semana, aliás, desde a semana passada, a gente tem enfrentado um problema lá em Araraquara. Na verdade não é um problema nosso, é um problema em relação à prefeitura, da renovação do contrato da Unesp. Lá na igreja de Araraquara funciona um cursinho popular da Unesp, e eles estão tendo dificuldades para renovar o contrato com a prefeitura, final de mandato, início de novo mandato do novo prefeito, e tem tido uma série de questões que estão sendo levantadas, e essas questões têm se arrastado. E na semana passada eu estive junto com o reitor da Unesp, reunido com a equipe de transição do próximo prefeito, e nós conversamos com eles e tudo mais. E aí essa semana, conversando com os coordenadores do cursinho, eles chegaram para mim assim e falaram: pastor, nós não temos palavra para agradecer o que a igreja tem feito para a gente. Vocês são diferentes. Vocês não se calam diante da injustiça. Vocês nunca nos cobraram nada. Vocês não têm a obrigação de defender o nosso lado, mas vocês estão do nosso lado. E aí eu disse para aqueles meninos que são alunos da Unesp, um deles declaradamente ateu, eu disse: isto é o Evangelho que nós pregamos e que nós cremos, não o que tem sido mostrado. É assim que nós vivemos a nossa fé. Eu espero que vocês guardem isso para a vida de vocês. Nós temos, às vezes, nos momentos difíceis, nos momentos mais inusitados, onde nós menos esperamos, a oportunidade de anunciar o Evangelho. A oportunidade. Nós precisamos ser criativos nessas horas. E nós precisamos ter a audácia, nós precisamos ter a coragem de anunciar o Evangelho. Às vezes a gente se cala, a gente vê a oportunidade e a gente se sente constrangido em dizer: olha, não é assim. Não é assim. Eu lembro de um pastor amigo,
contando que tinha ido no estádio de futebol assistir um jogo, e aí no intervalo do jogo ele estava sentado, ele, o filho dele, um outro senhor do lado dele, e eles começaram a conversar, e aí esse senhor virou para ele e falou: o que o senhor faz da vida? Aí ele respondeu: eu sou pastor. Aí o senhor virou assim e falou: é tudo ladrão. Aí ele olhou para ele assim e falou: não, senhor, negativo. Tudo bem que a gente poderia até dar um desconto, porque era tudo torcedor corintiano, mas, né, já tem a pecha, né? Mas o fato é que ele virou e falou: não, pastor, não é tudo ladrão não, o evangelho é diferente. E ele pregou o evangelho no intervalo do jogo para aquele homem. As oportunidades aparecem quando nós menos esperamos, e nós devemos estar atentos e termos a audácia de falar a verdade. Outro fato interessante da mensagem de João Batista é que a mensagem ela é entendida pelo povo, e essa mensagem produz frutos. Este povo que saía de suas casas para ouvir a mensagem pregada por João Batista, eles voltavam diferentes, eles eram batizados e confessavam os seus pecados. Há neste registro do evangelista um elemento importante da mensagem de João: ela produzia frutos, as pessoas se arrependiam dos seus erros. Quando nós somos confrontados com a realidade de nossas vidas, diante do evangelho, nós não temos como ficar indiferentes. Deus nos revela o quão distante nós estamos da sua vontade, mas Ele nos dá a oportunidade de trilharmos o caminho do arrependimento e produzirmos frutos dignos da presença de Deus. O perdão, o amor incondicional ao próximo, novas atitudes são frutos do nosso arrependimento. O cristão é, por definição, um pecador arrependido. Você não pode se dizer cristão se você não se arrepende do seu pecado, do erro que você cometeu. E o arrependimento produz frutos. E o principal, talvez o principal e o mais difícil fruto do arrependimento é o perdão. Porque Deus nos perdoa. Ele olha para mim e para você e Ele não vê absolutamente nada digno. Nada. O pecado nos corrompeu. O pecado transformou a nossa essência. E Ele não vê nada, absolutamente nada digno em mim e em você. E no entanto, mesmo não vendo nada digno, pelo sangue do Cordeiro, Ele olha para nós e diz: é meu filho, é minha filha, está perdoado. Se nós que não somos dignos, que não temos dignidade para viver e para sermos aceitos por Deus, e somos aceitos por Ele, porque nós não vamos perdoar? Porque nós não perdoamos. Ah, pastor, mas não é fácil. O senhor não sabe o quanto ele ou ela me magoou. Eu não sei. Mas você também não sabe o quanto pesou para Cristo na cruz o seu pecado e o meu pecado. E ainda assim, Ele nos perdoa. Então nós precisamos produzir frutos dignos do nosso arrependimento. Perdoe hoje, perdoe já. E por produzir frutos, a mensagem confronta a nossa realidade. E aqui João Batista nos chama a atenção porque confronta a nossa realidade, inclusive a nossa realidade religiosa. Ao ver que os religiosos se dirigiam para ouvi-lo, João Batista os confronta, pedindo que vivam seu arrependimento. A religiosidade deles não vale nada diante da mensagem da salvação. E nós precisamos ter a consciência que o fato de você estar sentado no banco de uma igreja, meu irmão, minha irmã, não há garantia nenhuma. Mensagem de Jesus e de João Batista convida o ser humano a se arrepender dos seus erros. Às vezes a gente vem à igreja, participa do culto, e o coração entra e sai da mesma forma. A mensagem é pregada, o evangelho é cantado, é dito, é até mesmo no silêncio proclamado, e ainda assim a gente entra e sai
sem sermos transformados. Sem sermos transformados. Se você vem à igreja por um mero exercício religioso, porque você está acostumado a ir à igreja, porque você nasceu, cresceu e vive na igreja, ou porque um dia você foi convidado a ir à igreja, gostou tanto e ficou, repense a sua vida, porque a vida com Cristo é muito mais do que uma agenda dominical. A vida com Cristo é uma vida diária, de arrependimento, de transformação. Eu costumo dizer que a igreja é o lugar dos imperfeitos, e nós precisamos ter consciência disso aqui. Nós não somos mais do que ninguém, e nós carecemos tanto ou mais da misericórdia de Deus do que qualquer outro ser humano. A diferença do cristão e do não cristão é que nós cristãos temos consciência do nosso pecado. E isto é um peso para nós. No entanto, nós não precisamos carregar este peso, porque o Senhor Jesus nos garante a salvação. E Ele diz: o teu pecado está perdoado. Dá aqui essa pedra gigante que está nas suas costas. Agora viva o Evangelho. Viva o Evangelho. A mensagem de João Batista confrontava a realidade. E nós precisamos confrontar a realidade. A nossa realidade. E além de nos confrontar, a mensagem de João Batista sempre aponta para Jesus. João Batista sabia que sua mensagem não era dele, era de Deus. Sabia que seu ministério não apontava para si mesmo, mas sim para o Filho de Deus. Hoje nós temos uma variedade enorme de igrejas. Nós temos tantas denominações, mas tantas denominações que a gente não... já até se acostumou, né? Antigamente, né, a gente que está mais tempo na igreja, a gente passava na rua assim, via uma denominação nova, falava: nossa, olha, é diferente, não conhecia essa, né? Hoje em dia, é mais uma, né? Tem um monte. Mas como nós vamos identificar se uma igreja é cristã em meio a tantas igrejas nos nossos dias? A primeira coisa, você tem que perceber se o que ela prega é o Evangelho, se é a mensagem do Evangelho ou se é a mensagem do líder da igreja. Preste atenção naquilo que é pregado. O pregador aponta para Cristo ou aponta para si mesmo? Preste atenção naquilo que é cantado. Os cânticos falam da adoração a Deus ou falam do que Deus tem que fazer na sua vida? A igreja pertence a uma única pessoa, o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o centro. Ele é a razão de ser. Ele é o princípio, o meio e o fim da igreja. Portanto, se pregam milagres, se pregam prosperidade, se pregam qualquer outra coisa, mas não pregam a Jesus, não apontam para Jesus, não é uma igreja cristã. E é por isso que pesa sobre os nossos ombros a responsabilidade de nós vivermos da maneira digna da nossa vocação. Eu não posso ocupar este púlpito neste domingo de manhã e vir aqui falar do que Deus tem ou não que fazer, ou dizer para você que vai acontecer um milagre na sua vida, porque Deus diz que vai e Ele é fiel. De fato, Ele é fiel às promessas dEle, mas não sou eu que garanto isso, é Ele. É Ele. E nós apontamos única e exclusivamente para Cristo. Eu quero concluir perguntando: o que você tem feito para anunciar a Jesus? João Batista foi um homem diferente em seu tempo, mas o exemplo de seu ministério e o exercício de sua vocação nos inspiram até hoje. Quando nós vivemos o tempo do Advento, e é interessante porque quando a gente fala de Advento, geralmente as pessoas viram e falam assim: pastor, isso não é coisa de católico, não? Eu falo: não, meu irmão,
isso é lá do século VI, né? Na vivência da igreja, a igreja sentiu a necessidade de celebrar o nascimento de Jesus. E ao celebrar o nascimento de Jesus, a igreja sentiu a necessidade de reservar um período de tempo para viver a expectativa da vinda de Jesus, para relembrar aqueles que viveram durante séculos esperando a vinda do Messias. E o mais interessante de tudo é que quando nós vivemos o período do Advento, nós costumamos olhar única e exclusivamente para o nascimento de Jesus na manjedoura, lá em Belém. Não está errado, mas está incompleto. Porque aqueles primeiros cristãos que celebraram o Advento no século VI, eles não olhavam apenas para o Jesus na manjedoura, mas eles olhavam para a expectativa da volta de Cristo. E esta é uma das mensagens que menos tem sido pregada pela igreja nos nossos tempos. Há um tempo atrás foi um missionário lá na igreja, e na mensagem dele eu achei bastante interessante que ele falou assim: quando eu era adolescente eu falava para Jesus, não volta ainda não, Jesus, porque eu quero casar. Eu falei, eu conheço muita gente que pensa assim, né? Não volta agora não, Jesus, eu ainda tenho que concluir a faculdade, ainda tenho que ter umas coisas aqui para resolver, né? E a gente fica postergando, né? Falando, não, Jesus não precisa voltar agora, né? Tem muita coisa para fazer, né? Como se a gente tivesse o controle da nossa vida. E, no entanto, aqueles primeiros cristãos desejavam ardentemente. E se nós olharmos os textos dos evangelhos, as cartas, tanto de Paulo quanto de Pedro, Tiago, nós vamos ver ali a expectativa de que Jesus fosse voltar a qualquer momento. E aí a gente fala assim, não, mas é porque eles estavam lá, próximo, né, no tempo disso, e nós nos esquecemos disso. 6 séculos depois, a igreja institui o Advento e passa a viver essa expectativa da volta do Messias, e nós olhamos para os textos que nós lemos, como o texto de Isaías, como o Evangelho de Mateus, e nós devemos olhar para estes textos pensando, volta Jesus! Olha que imagem maravilhosa que Isaías nos apresenta. Aquilo que é impossível de conviver junto. Você já imaginou um leão com um cabrito do lado, e o cabrito vivinho da silva, né? É impossível. É impossível. Mas nós podemos viver isso hoje. Nós não precisamos esperar a volta de Cristo. Ô pastor, que isso? Está falando para jogar lá o cabrito no meio dos leões? Não. Mas quantas situações você e eu não vivemos em que haviam leões e leões ao nosso lado querendo nos devorar no nosso trabalho, na nossa família, e que nós buscamos o caminho da paz, não porque somos bons, mas porque confiamos na mão libertadora de Jesus. É assim que nós devemos viver o nosso chamado. Nós não podemos deixar para outro ou delegar ou terceirizar a nossa missão de apontar que Jesus veio e Jesus virá. Ele é a luz do mundo. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Às vezes a gente terceiriza o nosso testemunho. A gente acha que ajudando um missionário, ajudando a igreja, já está mais do que bom, e eu não preciso fazer mais nada. Afinal de contas, o pastor está aí, né? O presbítero está aí, eles fazem esse trabalho. Quando na verdade nós somos chamados a sermos discípulos todos os dias, e a mensagem de João Batista diz isso para nós. E talvez se eu pudesse resumir a mensagem de hoje, numa única frase, eu diria: seja mais João Batista. Seja mais João Batista. Tenha a coragem de olhar para o erro das pessoas e dizer às pessoas: arrependa-se, o reino de Deus já veio, já está entre nós, você não precisa viver dessa maneira. Tenha a coragem de dizer àqueles que estão pregando e anunciando um evangelho errado: raça de víboras, vocês não têm medo do que está para acontecer? O Senhor Jesus está voltando. Tenha a coragem de anunciar a Cristo em toda e qualquer situação. E é neste clima de Natal
de final de ano, nós pensamos em muitas coisas. Vai comprar o presente de Natal, vai fazer a festa, onde que nós vamos fazer a ceia, com quem nós vamos passar o Natal. Mas em meio a tantas coisas, será que nós temos pensado em como nós podemos anunciar o Evangelho? Será que nós temos pensado em como nós vamos anunciar o menino que nos nasceu, o Senhor que voltará? Sejamos mais João Batistas. Vamos anunciar a Jesus. Aliás, esta é a função da igreja. É anunciar a Jesus. Vamos anunciar a Cristo. Nós estamos aqui em São Carlos, um trabalho jovem, um trabalho que tem começado. Deus tem abençoado a vida dessa congregação, Deus tem abençoado o trabalho aqui, e é nesta luta diária de anunciar a Cristo que nós devemos viver. Em meio a tantas dificuldades, essa semana foi uma semana tão difícil para a gente, né? Terça-feira, quando eu acordei e comecei a verificar as notícias e liguei a televisão, chegou um momento do dia que eu e minha esposa, a gente falou assim: não, vamos desligar, porque eu não sei vocês, mas eu não me senti muito bem essa semana com essa notícia da Chapecoense. Foi uma coisa tão absurda, né? Quinta-feira, quando veio o motivo do acidente, eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei essa semana, né? E a gente vê testemunhos vivos de solidariedade, de amor ao próximo, de compaixão acontecendo, renovam de fato a nossa fé e a nossa esperança, né? Pessoas de onde menos se espera vir a palavra de consolo, a palavra de conforto, né? E uma das palavras que mais me chamou a atenção, e talvez ali foi onde eu mais vi o Evangelho nessa história toda, foi a palavra da mãe do goleiro Danilo. Ela deu uma entrevista no dia que foi divulgada a causa do acidente. O repórter perguntou para ela o que ela pensava sobre isso, e ela respondeu: olha, agora eu não quero pensar sobre isso. Agora eu quero que o corpo do meu filho chegue, agora eu quero enterrar o meu filho, agora é hora da gente se abraçar, da gente se cuidar. Ainda não é hora de buscar a justiça. Ali eu vi o Evangelho que sofre com os que sofrem, que acolhe o sofredor, mas um Evangelho que não se cala diante da injustiça. Não sei nem qual é a religião dela, não sei nem se ela frequenta uma igreja ou não, isso não importa. Mas diante dos sofrimentos e da bestialidade que nós vimos essa semana, e para completar, diante das injustiças que nós vimos, tanto no acidente quanto no Congresso Nacional essa semana, nós como igreja precisamos ter a audácia de João Batista, a audácia de proclamar o Evangelho. Que Deus assim nos abençoe.